Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma palestra da LAFCAR. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Ana Beatriz. Já eu apresento ela, tanto quanto o tema da palestra. Enquanto isso, eu vou dar uns informes. A gente aproveita para fazer um tempinho para chegar mais gente. E vamos lá. No meio da aula, o form será disponibilizado. A palavra-chave será disponibilizada. Vocês devem pegar essa palavra-chave para quando a aula terminar, utilizarem essa palavra e o form será fechado 10 minutos após o fim da aula, ok? Esse é o assunto, o informe principal. Agora só dá um tempinhozinho, mais um minutinho que eu começo. Enquanto o pessoal vai chegando. Vamos lá. Bom, como eu falei, a aula de hoje vai ser com a doutora Ana Beatriz. Para quem não sabe, a doutora Ana Beatriz, ela é especialista em fisioterapia em terapia intensiva do adulto pela Sobrafir, mestra em pesquisa clínica pela Fiocruz, pós-graduada em fisioterapia em terapia intensiva do adulto e também supervisora de fisioterapia do Hospital Glória d'Or. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Prazer recebê-la aqui de novo, mais uma vez no caso. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E ia dizer que assim, a Liga é super organizada, parabéns também à organização. Achei isso muito legal, uma das poucas ligas que eu já vi assim, universitários muito profissionais. E isso é importante para vocês levarem depois, né, à frente, né, para pós-graduação, para a carreira de vocês. Achei super legal. Parabéns. Que bom, a gente agradece. Bom, vou deixar a palavra com a senhora, deixar para apresentar o título também. Quando a senhora estiver pronta, eu vou adicionar aqui o slide e vou me retirar. Mas eu vou estar aqui disponível, tá bom? Tá ótimo. Então, eu vou tirar uma boa aula, uma boa palestra. Obrigada. Bom, pessoal, acho que vocês já estão conseguindo ver o slide, né? Bom, primeiro foi um convite do Thiago Steppel, que é orientador de vocês aí da Liga, e meu amigo e colega de trabalho lá do Hospital Glória d'Or. A gente divide a supervisão lá no Hospital Glória d'Or, né? Há 4 anos, mas já trabalhamos juntos já há muitos anos nos outros hospitais da rede. E a ideia de hoje foi trazer um pouquinho sobre a fisiopatologia respiratória e principalmente a abordagem fisioterapêutica, a nossa abordagem diante dessas patologias, né? É um tema extremamente amplo e muito difícil de eu conseguir falar em 1 hora, né? Mas isso poderia render, assim, vocês já tiveram aula de fisiopatologia, né? Provavelmente, ou vão ter ainda, tiveram de fisiologia, pelo menos. E vocês sabem que é um tema muito grande, que a gente poderia dar algumas aulas aqui, 2, 3 aulas sobre esses temas. Então, eu procurei trazer, assim, as principais patologias, né? E como elas se comportam, né, no sistema respiratório e como nós podemos abordá-las. Então, a ideia dessa aula é mostrar muito a parte prática também, né? Eu trabalho diretamente de segunda a sexta lá, né, no hospital, dentro de terapia intensiva, mas também na área ambulatorial. Então, a ideia é trazer um pouquinho dessa vivência mesmo do dia a dia no tratamento desses pacientes, tá? Eu acho que vocês já têm aí podem fazer perguntas, né? Eu acho que vocês já estão habituados a isso, mas eu estou com o chat aqui aberto também e a gente também pode trocar, tá bom? O slide ficou um pouquinho desconfigurado na hora que a gente colocou na plataforma, mas nada que atrapalhe a aula, tá? Esse primeiro slide que eu trouxe falando um pouquinho sobre a ventilação, ele era um slide vídeo. Então, estava mostrando aí os movimentos da ventilação, mas eu vou explicar para vocês e eu acho que vai ficar fácil de entender. Eu trouxe uma introdução um pouquinho sobre o que é o fisiológico, bem rápido, para a gente depois entrar quando a patologia entra, né? O que atrapalha, o que desequilibra aí nesse sistema, tá? Então, nesse primeiro slide, representa a ventilação, né? O diafragma atuando aí, né, na sua contração aí na inspiração. Então, a gente tinha um movimento aí crânio-caudal do diafragma, né, da contração do diafragma, tá?
fazendo esse movimento e ajudando na expansibilidade, né, atuando na expansibilidade, na inspiração, na fase inspiratória. A ação da parede torácica também durante a ventilação, e aí esse slide vinha mostrando aí o movimento de alça de balde, braço de bomba, que vocês também provavelmente já conhecem, né? O movimento de alça de alça de balde, que são as últimas costelas aí, fazendo um movimento também para expansão da parede torácica e do gradil costal também através do movimento de braço de bomba. E a pleura, né, na verdade as pleuras, né, visceral e parietal, também fazendo o seu deslizamento aí, através também do líquido pleural, né, favorecendo esse movimento também de expansibilidade, né, torácica, tá? E também em relação à negativação da pressão, né, da pressão pleural, fazendo então esse gradiente aí da pressão pleural com as pressões alveolares, favorecendo então a entrada de ar até os alvéolos. Então a ideia é só relembrar aí como de maneira como a caixa torácica, o diafragma, né, a parte muscular e o gradiente de pressão, como atua aí normalmente na ventilação, tá? Aqui mostrando um slide mostrando um pouquinho da árvore brônquica, muito complexa, aí são 300 mil alvéolos, né, sacos alveolares, e aí como ela é ramificada e complexa, e quando a gente tem aí uma patologia estabelecida, como a gente vai ter uma alteração de todo esse complexo, né? Esse próximo slide mostrando um pouquinho aí em relação à difusão. Então, a gente tem aqui uma unidade alveolar sendo exemplificada e a barreira alvéolo-capilar. O que eu quis trazer aqui mais para mostrar em relação a gente lembrar um pouquinho da lei de Fick, né? Que é a lei da difusão de gases, que é a lei onde a difusão ela é diretamente proporcional à área do tecido, né, e inversamente proporcional à barreira alvéolo-capilar. Então, só relembrando aí, porque nós vamos ver, a partir de agora, muitas patologias que vão trazer alterações nessa barreira alvéolo-capilar, né, dificultando, então, essa difusão, né, diminuindo a área de contato, a área tecidual também, e dificultando, então, essa difusão. Mas o que seria considerado normal, que eu apresento aqui para vocês, que é uma barreira alvéolo-capilar extremamente fina, né, onde a gente tem essa troca gasosa aí acontecendo o tempo todo, tá? Entrando, então, um pouco nas patologias, eu vou começar falando sobre a que é mais conhecida, mais comum, que são em relação às infecções pulmonares, que é a pneumonia, né? A pneumonia, ela é uma infecção do trato respiratório inferior, causada por um patógeno, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, e aí eu vou falar mais à frente quais são os mais comuns, tá? Um dadozinho epidemiológico, né? Que a idade, ela desempenha um papel significativo dessa doença no Brasil. Então, em crianças, a gente tem uma incidência grande em crianças menores de 5 anos e idosos maiores de 65 anos, e são grupos de risco, né? São esses grupos extremos onde essa patologia ela pode se agravar, né? E é o que a gente vê de fato. E é uma das principais causas de internação hospitalar, tá? Então, hoje, né, o fisioterapeuta dentro de um CTI ou dentro de um ambulatório de fisioterapia respiratória, por exemplo, ele vai lidar muito com esses pacientes com essa patologia, né? Que é uma patologia aguda. Essa tabela é uma tabela que é do EGAN, até, né, o livro de terapia respiratória famoso. Não é novo, mas é sempre, né? Não, é atual, continua sendo atual, tá? Que classifica quais são os tipos de pneumonia aí que a gente tem. A mais comum é a pneumonia adquirida na comunidade, que ela pode ser dividida em típica e atípica de acordo com o germe que causou essa pneumonia, tá? Então, nós temos aí de pneumonias típicas por streptococcus, o aureus, S. aureus também, que são pneumonias aí encontradas comumente. E as atípicas, a gente tem o micoplasma, a gente tem algumas viroses que causam também esse padrão de pneumonia atípica, tá? Mas são as pneumonias, então, adquiridas na comunidade, as mais comuns.
As pneumonias adquiridas na comunidade crônica, chamadas crônicas também, que a gente possa exemplificar assim, de uma maneira mais simples, seria a tuberculose, né? Que é a Mycobacterium tuberculosis, que é o agente causador dessa patologia, tá? A gente tem a pneumonia associada aos cuidados de saúde, que pode ser dentro de um ambiente hospitalar ou até pacientes doentes em casa, né, com um sistema de home care, enfim. E são causados normalmente por uma questão de higiene bucal, tá? Uma flora bucal anaeróbica e aeróbica, causando, então, essa passagem desse germe para dentro da via aérea inferior, né? Além disso, pacientes, então, com pneumonias são os imunocomprometidos, né? Tem alguns germes que são comuns também nesses pacientes, o citomegalovírus, o aspergillus, e a nosocomial, que também encontradas dentro dos centros de saúde. A mais conhecida são as pneumonias associadas à ventilação mecânica, né? Paciente que está em ventilação mecânica e acaba evoluindo com um quadro de pneumonia associado a esse cuidado em relação à via aérea artificial, em relação até aos germes que ficam na cavidade oral também, dentre outros. Mas a gente tem aí os germes mais comuns, o Acinetobacter, a Klebsiella, tá? E as pneumonias aspirativas também, que são pneumonias, né, de aspiração de conteúdo, que pode ser até gástrico, né, também, mas também de contaminação de via oral também, tá? Então, são essas as pneumonias, assim, que seriam as mais comuns. Aqui um slide mostrando um pouquinho sobre um desenho, né, de como ocorre aí a nível alveolar. Então, um alvéolo, né, normal, com o seu espaço, né, interno sendo preenchido com ar, e então um alvéolo aí acometido por um patógeno que gerou a pneumonia, né? Então, essa secreção que a gente consegue ver aqui amarelada, ela é produto de um processo inflamatório ali a nível alveolar, né? Com liberação de citocinas inflamatórias, enfim, tecidos, e o tecido acaba, né, gerando como o resultado disso, essa secreção ali acometendo os alvéolos, né? E aí a gente lembra lá da barreira alvéolo-capilar. Então, ela é um alvéolo preenchido, eu tenho diretamente um aumento aí da espessura da barreira alvéolo-capilar, então eu vou ter grandes repercussões em relação à difusão, dentre outros, né, que a gente vai mostrar agora mais à frente. A pneumonia, então, ela pode ser dividida em broncopneumonia, como nessa figura aqui do lado esquerdo do slide, que é a broncopneumonia, acomete mais de um lobo, então vocês podem ver aqui que tem lobo médio e lobo inferior aqui do pulmão direito, e ela tem um padrão mais basal e pode ser bilateral, tá? Mais basal em relação à gravidade, então a secreção acaba se acumulando mais nas bases, mas ela tem esse padrão, então, que pode ser também bilateral, tá? Acomete mais de um lobo. E a pneumonia lobar, que acomete um lobo inteiro, então aqui, pulmão esquerdo, lobo inferior sendo acometido, então, pela pneumonia. São essas as definições, tá? De tipos. Quais são as manifestações clínicas, então, mais encontradas no paciente com pneumonia? Um paciente que pode ter febre, tosse, que pode ser produtiva ou não no primeiro momento, produtiva por conta dessa secreção que é gerada, né? Como resultado desse processo inflamatório. Um paciente pode ter cefaleia, uma dor torácica pleurítica, dispneia, né? Então, paciente que tem relato de falta de ar. Alguns germes podem levar até um quadro também de diarreia, tá? E a gente tem como manifestação, não manifestação clínica, mas pelo exame físico, a gente encontra, então, a ausculta pulmonar apresentando, então, roncos, estertores crepitantes, também por conta dessa, como eu mostrei no alvéolo, no slide anterior, desse alvéolo preenchido aí, né? Por secreção, tá? Agora, indivíduos idosos ou imunossuprimidos, esses sintomas podem ser bem mais sutis, eles podem não ser tão objetivos assim, tá? Então, não necessariamente esses indivíduos vão ter febre, por exemplo, tá? Eles normalmente se apresentam com sintomas mais
às vezes um pouco inespecíficos, né? Como prostração, a sonolência, a confusão mental, agravamento de doenças de base, por exemplo, um paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva que tem uma piora, tem aumento de edema periférico, cansaço, mas não objetivo como, por exemplo, uma tosse produtiva. Então, esses são outras manifestações clínicas desse perfil de pacientes idosos, que são pacientes que a gente encontra muito, né? Que podem estar ligadas, então, à pneumonia, tá? Em relação aos exames de imagem, mostrando, então, aí nesse primeiro raio-x, uma presença, então, aí a gente tem uma presença de consolidação, né? No lobo superior aí direito, tá? Essa imagem esbranquiçada, eu acho que vocês não veem meu point aqui, mas a setinha está mostrando bem uma área, né, de hipotransparência, tá? Mais organizada em relação, por exemplo, o lado esquerdo, que a gente não vê essa imagem. Então, essa é uma imagem de consolidação, tá? Que seria de pneumonia. Mas, então, a gente também pode encontrar como um infiltrado pulmonar, que é uma imagem menor, broncogramas aéreos, são alguns pontinhos, né, de hipertransparência. Então, ela pode ser encontrada de várias formas no exame de imagem. Aqui, a gente já consegue ver um corte de uma tomografia de tórax, né, mostrando, então, essa área que fica bem mais evidente até, da gente conseguir ver essa área grande de consolidação. Vocês conseguem ver até nessa imagem especificamente, a gente tem áreas de cavitação também, que são essas áreas escuras dentro da consolidação, que são cavitações de fato, normalmente são evoluções de uma pneumonia que pode até chegar a ser uma pneumonia necrotizante, né? Então, é uma evolução, uma piora dessa pneumonia, que leva a um processo inflamatório muito intenso e que leva até a formação de trombos na microcirculação e levando a áreas de necrose mesmo tecidual e fazendo essas cavitações, tá? No parênquima pulmonar. Então, essa é uma pneumonia mais grave, digamos assim. O diagnóstico, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, o diagnóstico normalmente é uma tosse que pode ser acompanhada de expectoração, de dispneia, de dor torácica ou de febre. Não necessariamente o paciente tem todos esses sinais e sintomas, né? Mas ele tem a tosse normalmente como um achado, mas acompanhado de qualquer um desses outros sintomas, tá? Além disso, a gente pode ter também como um achado, né, a diminuição da saturação pulmonar periférica. Então, um paciente com uma saturação menor que 90%, né, que seria aí mais ou menos 92%, que seria aí mais ou menos o normal. Se o paciente não tiver alguma doença, outra doença crônica de base, que já tem uma saturação mais baixa, por exemplo, como a DPOC, que a gente vai falar mais à frente, né? Mas, então, considerando que não tem uma saturação aí abaixo de 90%, um padrão de taquipneia, então, um paciente que tem uma frequência respiratória acima de 25 incursões por minuto, né? Exames de imagem, como eu já mostrei para vocês, também fazem parte desse diagnóstico, quando é possível fazer, né, até a nível ambulatorial. E a gente encontra, então, a consolidação, o infiltrado, broncograma, aéreo. Então, são imagens, assim, tem essas imagens, né, diferentes, mas todas para pneumonia. E exames laboratoriais também alterados. Então, a gente, né, pode encontrar um exame laboratorial com leucocitose, com desvio, né, que seria aumento dos bastões, PCR-T também é um marcador inflamatório também elevado, tá? Então, também pode ser um quadro de pneumonia onde tem essas alterações laboratoriais também. Qual é o tratamento, né, para esses casos de pneumonia? Bom, a gente tem a terapia por antibióticos, né, antimicrobiana. Então, a gente tem uma gama muito grande de antibióticos hoje em dia, né, que podem cobrir qualquer tipo de bactérias, e a escolha vai pelo achado clínico, vai pela idade, vai pela severidade da doença, pelas comorbidades que esse paciente já tem. Se esse paciente já teve mais de um quadro de pneumonia no ano, já utilizou aqueles antibióticos que a gente chama de amplo espectro, então tem que usar algum mais específico. Então, isso acaba que o médico escolhe, né,
qual é a terapia aí, mas que é uma terapia que vai ser usada, né, para tratamento na pneumonia. E a nossa abordagem? Como a gente entra, como o fisioterapeuta entra nesse tratamento, né? Eu posso falar para vocês de dois perfis, que seria o ambulatorial, que seria um paciente com uma pneumonia não tão grave, né? E o paciente que pode evoluir para uma pior e necessidade de internação hospitalar, necessidade de internação numa terapia intensiva, por exemplo. Então, falando primeiramente de um paciente menos complexo, tá? Que às vezes a gente até, um paciente que mais à frente, vocês já formados, vocês podem já ter esse paciente em casa, né, em atendimento domiciliar, que seja, ou no ambulatório, e ele faz uma pneumonia e vocês vão, né, continuar tratando o que ele já tinha, mais essa pneumonia nova. Então, qual pode ser a nossa abordagem? É um paciente secretivo, muitas vezes, em que a gente pode usar técnicas para auxiliar na mobilização e na remoção dessas secreções, tá? Então, ou eles têm uma tosse muito produtiva, ou eles não têm essa tosse tão produtiva, mas precisam dessa mobilização de secreção. Então, a gente pode utilizar técnicas que eu vou mostrar para vocês em relação à mobilização e remoção dessa secreção, né? Técnicas de assistência à tosse. Então, uma coisa que parece simples, mas que não é, e principalmente para os pacientes idosos, é ensinar o paciente a tossir, ensinar as fases da tosse, auxiliando nessa expectoração, tá? E, além disso, também algumas técnicas para a expansibilidade pulmonar, utilização de pressão positiva quando for necessária, tá? Da PIP, que eu vou mostrar agora mais à frente nos slides para vocês. Então, a gente tem aí de dispositivos mais simples até dispositivos mais avançados, né? Então, os dispositivos mais simples que a gente tem são como esse primeiro da foto, né? Que esse, por acaso, é o shaker, mas existem vários outros dispositivos para mobilização de secreção, que são dispositivos que fazem uma oscilação de pressão na expiração, na fase expiratória, né? Então, são dispositivos onde o paciente normalmente sopra e, nesse caso desse aparelho até, né? Ele tem uma bolinha de metal que faz uma oscilação de pressão e faz uma oscilação na caixa torácica. Esse é o objetivo. Uma alteraçãozinha um pouquinho do fluxo e uma mobilização, né? Uma vibração ali leve na caixa torácica, auxiliando na mobilização da secreção para, então, possa ser expectorada de uma maneira mais fácil. Esse é o objetivo da utilização desses dispositivos, que provavelmente muitos de vocês já viram, né? O ambulatório utiliza muito, é um dispositivo fácil para o paciente comprar e ter em casa, né? Ele auxilia também, ele dá para ser utilizado também de uma outra maneira, que é auxiliar no prolongamento da fase expiratória do paciente. Então, vocês vão ver que depois, mais à frente, a gente tem perfil de paciente também, que vai se beneficiar também desse aparelho, tá? Um aparelho simples, né? Ao lado, a gente tem uma foto de um aparelho chamado Cough Assist, né? Ou assistente à tosse, mas ele é conhecido como Cough Assist. O Cough Assist não é um aparelho novo, ele é um aparelho que já tem versões bem antigas dele, mas esse aí da foto é uma versão mais moderna, digamos assim, né? É uma versão mais tecnológica, onde ele gera pressões inspiratórias, pressões positivas e pressões negativas na ins e na ex, e oscilações de fluxo, que também com o objetivo de mobilização dessa secreção. Esse aparelho, o objetivo dele é conseguir chegar a secreções mais distais, tá? Coisa que o primeiro aparelho, o shaker, é mais simples e não chega a esse ponto. Então, o Cough Assist, ele tem... a gente consegue fazer uma setagem ali de quanto de pressão vai ser utilizada na inspiração. A gente utiliza como se fosse um IPAP mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo nos aparelhos de ventilação não invasiva. Ele não é um aparelho de ventilação não invasiva, ele é um aparelho de mobilização de secreção, né, de estímulo à tosse. Mas a gente utiliza uma pressão inspiratória, que é o IPAP, e utiliza uma pressão negativa, que é ao contrário do que a gente está habituado a ver aí também na ventilação não invasiva. Ele faz uma pressão negativa também na expiração, para que ajude nessa mobilização mais distal da secreção, além de gerar uma oscilação também
durante o fluxo, que pode ser uma oscilação que a gente escolhe na ins e na expiração. Ele pode ser utilizado com a gente pedindo para o paciente fazer a inspiração ou pedindo que ele faça a expiração, e a gente controlando essa pressão na ins e na ex, essa oscilação na ins e na ex, de maneira manual, ou de maneira automática. A gente já programa o aparelho todo, coloca no paciente, o paciente vai inspirar e expirar, e ele vai fazer todas essas pressões, essas oscilações, tá? Então, a gente consegue usar com pacientes, tanto pacientes cooperativos, quanto com pacientes que não têm nenhum tipo de cooperação. Além disso, a gente também consegue utilizar com máscaras, como vocês podem ver na foto, de maneira não invasiva, mas também podemos utilizar em viária artificial, por exemplo, em pacientes traqueostomizados, tá? Utiliza filtro, né? Um filtro de barreira, um HME, e conseguimos gerar também essa mobilização de secreção no paciente traqueostomizado também. Então, é um aparelho muito interessante, tá? Para utilização, que pode ser utilizado a nível ambulatorial, assim como hospitalar. A gente tem isso também dentro do hospital para utilização, tá? Não é utilizado só para paciente com pneumonia, mas a gente pode utilizar em qualquer patologia onde tenha um acúmulo de secreção, uma dificuldade de expectoração, né? Então, o objetivo do Coffee Assist é esse, tá? Alguém pode se perguntar, isso tem evidência científica? Essa é a grande questão desses dispositivos que eu estou apresentando, né? Até existe alguns artigos, principalmente no Coffee Assist, mas são carentes de evidência científica, tá? A gente utiliza na prática e tudo, mas são carentes de evidência científica. Outras técnicas, então, para favorecer essa mobilização de secreção, né, são a primeira técnica, que é uma técnica de cinesioterapia respiratória, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas chama ELT-GO, que nada mais é do que uma postura que a gente coloca o paciente, tá? Um paciente lateralizado, onde a gente faz uma movimentação ali do tórax, associada à inspiração, uma expiração com abertura de glote, tá? Que é a mesma coisa que o huffing. Então, o paciente ele faz essa expiração com uma abertura da glote, que a gente orienta ele como fazer, e ao mesmo tempo a gente faz uma mobilização ali da caixa torácica, paciente lateralizado com as pernas dobradas, com o objetivo de aumento da pressão intraabdominal também, favorecendo ali a tosse, tá? A ideia é que o paciente consiga aumentar essa pressão intraabdominal, favorecendo ali o diafragma, para que o paciente também possa tossir e mobilizar a secreção, tá? É uma técnica conhecida também aí, principalmente a nível ambulatorial, tá? Essa foto que a gente tem ao lado, ele não é um dispositivo que está ligado à mobilização de secreção exatamente, mas é um dispositivo onde eu consigo trabalhar a PIP, né, a pressão expiratória final. Então, eu tenho o benefício da PIP, que vocês devem lembrar, né, que lembrando lá daquele slide lá de FIC, né, lembrando do slide da pneumonia, que a secreção ela está aumentando ali aquela área de troca, né, da barreira alveolo-capilar, e que eu consigo, então, com um dispositivo que eu consigo gerar PIP, aproximar essa barreira alveolo-capilar, favorecendo, então, a troca gasosa. Então, um paciente, por exemplo, hipoxêmico com pneumonia, talvez eu possa usar um dispositivo desse, que é o EPAP, que se chama EPAP, que é uma válvula chamada spring load, que gera uma resistência à saída do ar, e eu posso programá-la ali, eu utilizo a PIP em centímetros de água, né? E eu posso programá-la ali com PIPs maiores ou PIPs menores, e o paciente com a máscara consegue inspirar e expirar. A ideia é que ele utilize por algum tempo e não por várias vezes, tá? Então, que ele consiga ficar ali 15 minutos e que até seja associado a outro tipo de exercício, por exemplo. Então, o paciente vai ter o benefício aí da PIP, né, favorecendo a difusão. E como eu falei para vocês... Desculpa, bebi um pouquinho de água aqui. E como eu falei para vocês,
esse paciente com pneumonia, ele pode evoluir de maneira insatisfatória, né? Ele pode evoluir para um quadro de insuficiência respiratória, por exemplo. Tá? E aí, o paciente com pneumonia que evolui para um quadro de insuficiência respiratória, ele necessita de cuidados hospitalares, né? Então, é um paciente que pode haver, isso não todos, tá, pessoal? Estou querendo mostrar para vocês quais são os possíveis cenários da nossa atuação dentro dessa patologia, né? Então, um paciente que com pneumonia ele pode evoluir para um quadro de insuficiência respiratória e é o paciente que a gente vai pegar dentro de uma terapia intensiva, até de dependendo do hospital que vocês vão trabalhar, que vocês têm vivência, às vezes até de um ambulatório, e podem vir a precisar de algum suporte ventilatório, né? Então, pode ser que ele precise apenas de um oxigênio, uma oxigenoterapia, até que essa pneumonia, esse quadro de pneumonia, ele seja resolvido, né? É um quadro agudo e ele vai ser resolvido até que ele faça um antibiótico venoso, comece a fazer efeito. E aí, como é que a gente trata esse paciente ali, né? À beira-leito. A pneumonia, ela leva a um quadro de insuficiência respiratória, normalmente hipoxêmica, né? As insuficiências respiratórias hipoxêmicas, elas não são grau de evidência para a utilização da ventilação não invasiva, ok? A gente tem aí uma possibilidade de uso, sim. Quando o paciente tem já um aumento do trabalho ventilatório por essa hipoxemia, né? Ele tem uma doença de base, às vezes, associada, né? Por exemplo, paciente DPOC, que a gente vai falar aqui hoje, é um paciente DPOC que interna por uma pneumonia, então ele tem uma exacerbação da doença. A ventilação não invasiva, ela pode ser muito bem utilizada nesses perfis de paciente, tá? Então, a ventilação não invasiva vai entrar trabalhando aí 2 níveis de pressão, dando um conforto aí para a musculatura ventilatória que pode estar sobrecarregada, né, por conta desse quadro, né, inflamatório, né? Eu tenho alvéolos, né, cheios de secreção, né, repletos de secreção, eu tenho uma difusão prejudicada, eu tenho um paciente hipoxêmico, então a oxigenoterapia pode não dar conta e eu preciso utilizar uma ventilação não invasiva. Digo que ela não é grau de evidência A para esse perfil, mas eu posso ter benefícios sim em relação principalmente à musculatura ventilatória e se o paciente tem outras doenças de base, onde a VNI tem boa resposta também. Então, também é uma forma da gente abordar esse paciente dentro do hospital, paciente com uma infecção pulmonar de via aérea inferior, ok? Tudo isso pode estar sendo feito não ao mesmo tempo, mas sendo o nosso tratamento dentro do hospital também. Então, o paciente pode usar um cough assist, o paciente pode usar um dispositivo de mobilização de secreção mais simples e pode fazer a ventilação não invasiva também, ok? Paciente, então, piorando mais ainda, né? Um paciente com pneumonia, ele pode evoluir, então, para um quadro de sepse pulmonar, né? Onde eu tenho um grau de disfunção importante, né? Onde o primário foi essa pneumonia, o que gerou foi essa pneumonia. Então, a evolução insatisfatória dessa pneumonia, gerando, então, esse quadro de séptico, né? Um paciente séptico com alteração, pode ter alteração hemodinâmica, e pode ser que chegue à necessidade de intubação orotraqueal, né? Então, um paciente que chega a esse ponto de uma pneumonia, às vezes, muito importante, né? Pegando bilateralmente, ou com doenças de base que também são afetadas, né, por esse quadro de pneumonia. Então, isso não é incomum, isso é bem comum, né? A paciente com uma insuficiência cardíaca, paciente DPO6, que fazem um quadro de pneumonia evoluindo com uma sepse, com uma necessidade, então, às vezes já passaram pela ventilação não invasiva, não tiveram boa resposta, e aí necessitam da intubação orotraqueal. E aí, como nós entramos? Nós entramos, mais uma vez, fazendo, então, o gerenciamento dessa ventilação mecânica, né? Eu não vou entrar nesses pormenores, mas nós atuamos ali diretamente à beira-leito, né? Fazendo todo o cálculo de mecânica, avaliação de gasometria arterial, verificando qual é o melhor modo ventilatório, quais são os melhores parâmetros para tratar esse paciente de maneira eficaz, tá?
além do gerenciamento ali da via aérea artificial também. Tudo bem? Então, aí seria a abordagem de um paciente mais grave de evolução de um quadro de pneumonia. Certo? Vou passar agora, então, para falar um pouquinho sobre as doenças pleurais, né? Existem muitas, mas eu trouxe o que seria, assim, que é a de maior conhecimento. E como que a gente atua nisso, né? Na verdade, será que a gente atua, né, no derrame pleural? Mas isso, às vezes, é uma questão de dúvida aí. Então, o derrame pleural, só mostrando aqui nessa foto aí que a gente tem, né, a pleura parietal e a pleura visceral, que é a pleura mais interna, e a gente tem esse líquido pleural, que é o líquido entre as duas pleuras, que faz aí uma função também de deslizamento das pleuras, né, na expansibilidade, na inspiração, né, e na expiração ali pulmonar, tá? Esse líquido pleural, ele tem uma quantidade, digamos assim, normal, e ele pode se alterar, né, tanto na formação desse líquido quanto na diminuição da eliminação pelo organismo, né? Isso é um equilíbrio. Então, se eu tenho um desequilíbrio na formação ou na eliminação, eu vou ter um acúmulo maior de líquido entre as pleuras, então, que a gente chama de derrame pleural, tá? O derrame pleural, ele tem etiologias diversas. Ele tem como causas, pode ser uma etiologia pela insuficiência cardíaca congestiva, onde esse derrame ele é um transudato, né? Ele é um acúmulo desse líquido ali por aumento de permeabilidade, né, do vaso e extravasamento. A gente tem infecções pulmonares como uma pneumonia, podendo levar a quadros, né, esse quadro inflamatório, levando a essa alteração ali na formação do líquido pleural. Então, normalmente, esse líquido pleural é um exudato, que é um líquido proveniente de uma inflamação, tá? Tumores também podem levar a que a gente chama de derrame paraneoplásico. Então, são tumores que podem estar localizados também na pleura, mas não só na pleura, que levam a essa alteração também ali do líquido. E a alteração de albumina, por exemplo, doenças hepáticas, né? Também podem levar a um aumento da quantidade, na verdade, a diminuição da eliminação da quantidade desse líquido pleural, tá? Quais são as manifestações clínicas de um paciente com derrame pleural? Normalmente, dor pleurítica, que pode ser unilateral. Então, um paciente que tem um derrame pleural unilateral, ele vai sentir a dor só daquele lado, né, do derrame. Pacientes têm queixas de falta de ar, de dispneia, um paciente dispneico, tá? Tem dificuldade, normalmente, de inspirações profundas e pode ter um quadro de febre associado. Por que normalmente ele tem dificuldade de inspirações profundas? A grande questão do derrame pleural é a redução da expansibilidade pulmonar, né? Eu tenho ali uma alteração um aumento de um líquido dificultando, de fato, a expansibilidade pulmonar. E isso vai levar a quadros de cansaço, de aumento da frequência respiratória, por diminuição da expansibilidade, tá? A febre, ela pode vir associada quando há também o que a gente chama de empiema. O empiema é quando há secreção, pus, né, na pleura. Então, quando esse líquido ele também infecta e gera, então, esse pus, essa formação de pus, e aí, então, o paciente pode vir a ter febre também associado, tá? Aqui um exame de imagem mostrando, então, o derrame, que a gente fala que é a linha de uma parábola, que é do lado esquerdo, tá? A setinha mostrando. É um derrame média quantidade. A quantificação do derrame também é avaliado é possível avaliação por ultrassonografia pulmonar, tá? E a seta azul, assim, mais acima, mostra um pouquinho, empurrando a traqueia para o lado contralateral ao derrame pleural. Então, o derrame, ele empurra a traqueia para o outro lado. Então, também é um sinal ali do derrame, quando a gente tem dúvida de avaliação dessa imagem. A gente pode também verificar se a traqueia está centralizada ou não, né? Ou se ela está desviada. Ele faz esse desvio ali do mediastino para o lado contralateral ao derrame, tá? Qual é o tratamento do derrame pleural, né? Então, o tratamento medicamentoso, através do diurético, favorecendo, então, a eliminação
do líquidos, né? Então, é uma forma de tratamento, tá? Há a possibilidade de fazer uma avaliação de que tipo é esse líquido, então, através do chamado de uma intervenção, mas é uma intervenção diagnóstica, que é a toracocentese, que é onde, por uma punção, é analisada, retirada uma quantidade desse líquido pleural e é feita, então, a análise. É um exudato, é um transudato, eu preciso tratar esse líquido, né? Então, é feito, então, por um cirurgião torácico, normalmente, pode ser feito à beira-leito mesmo. Desculpa, vou falar da pleurodese depois. O cirurgião, então, pode fazer a colocação de um dreno desse derrame. Então, normalmente, a cirurgia torácica é chamada para uma avaliação ali dessa quantificação desse derrame, se esse derrame precisa ser drenado. Então, quando é um derrame muito pequeno, pode ser que não, que é só de forma medicamentosa, possa ser resolvido, tá? Ou não só de forma medicamentosa, mas se é um derrame associado a uma infecção, por exemplo, como a pneumonia, às vezes a resolução da pneumonia também auxilia na resolução desse derrame, tá? Mas se é avaliado que é uma quantidade moderada a grande de derrame, é necessário, então, a colocação, muitas vezes, de um dreno, tá? Essa foto aí na lateral, está mostrando, então, ali a colocação desse dreno normalmente que a gente chama de dreno em selo d'água, que é um dreninho que fica, então, ali coletando esse líquido, tá? A pleurodese, que é uma forma de tratamento, mas que é uma avaliação também do cirurgião torácico, que é como se a gente colasse, digamos assim, né, juntasse ali as pleuras, evitando a formação de novos derrames. Então, são pacientes normalmente que fazem derrames de repetição, tá? Pacientes, às vezes, oncológicos. Então, é uma forma, não é muito habitual, mas é uma forma, assim, um pouco paliativa de tratar esse derrame, tá? Pela toracocentese, quando é visto que há, então, o empiema, que é esse pus também no espaço pleural, né? Também o tratamento é por meio de antibióticos também, tá? Então, isso tudo é uma avaliação. Lembrando, então, que no caso derrame pleural, ele é um caso de internação hospitalar, tá? Em casos, assim, de muito pequeno, pode tentar-se até manejar ambulatorialmente, mas normalmente é motivo de internação hospitalar. Então, a nossa abordagem, ela vai ser uma abordagem dentro do ambiente hospitalar, tá? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente aborda esse paciente, né? Na verdade, a gente não vai tratar diretamente em nada o derrame, tá? A gente vai tratar as consequências dessa alteração, tá? E lembrando que o derrame, ele não é uma patologia em si, como vocês repararam, né? Ele é uma condição levada por outras patologias, né? Ele pode ter inúmeras causas, né? E que tem que ser tratadas para, então, ele é uma situação ali causada por outras patologias, né? Mas, então, a gente não vai tratar o derrame, né? Nós, como fisioterapeutas, nós vamos tratar algumas repercussões que esse derrame pode levar, tá? Qual é a principal repercussão? É a diminuição da expansibilidade pulmonar. Então, é um paciente que vai ter essa queixa de respirações curtas, mas é importante lembrar que isso só vai ser resolvido de fato com a resolução do derrame, né? A gente vai tratar esse paciente de forma concomitante ao tratamento médico que está sendo feito, seja por diuréticos, seja pela colocação do dreno, né? Mas são pacientes que podem chegar ali na terapia intensiva, né? Ali à beira-leito, a ter sintomas, assim, de dispneia, a ter sintomas de respiração curta. Então, o que a gente pode fazer para auxiliar ali naquele processo, uma vez que a gente não vai tratar essa situação, né? Então, a gente pode fazer exercícios de expansibilidade pulmonar? Sim, com certeza. Podemos retirar esse paciente do leito, que já é uma grande... a gente já favorece muito a expansibilidade pulmonar, não deixando esse paciente deitado o tempo todo, né? Então, avaliando que esse dreno está bem posicionado, vou mostrar aí numa foto à frente,
um dreno que está bem posicionado, um dreno que está bem colocado, né? A equipe da enfermagem também já avaliou ali aquele ósseo do dreno e tudo. Lembrando que nós, né, trabalhamos multidisciplinarmente, né, principalmente dentro do hospital. A gente consegue, então, retirar esse paciente do leito, sentar esse paciente na poltrona, caminhar com esse paciente, levando o dreno, né? Não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário, é importante para auxiliar ali, né, nessa expansibilidade. Esse dreno já está fazendo o trabalho dele de retirar esse acúmulo de líquido, isso já vai dar muito bem-estar para o paciente, dar uma melhora dos sintomas do paciente. É possível fazer ventilação não invasiva? É possível. Às vezes o paciente faz uma atelectasia, né, que é ali o colabamento alveolar ali de uma área ou de um pulmão inteiro, por conta de um derrame pleural que estava, né, diminuindo ali a expansividade daquela área. Então, uma situação pode levar a outra, né? Então, às vezes, é um paciente que, mesmo com a colocação do dreno, eu posso fazer uma ventilação não invasiva auxiliando ali na expansibilidade de determinadas áreas, tá? Então, eu também posso ventilar esse paciente, tá? Como eu coloquei aqui, a mobilização precoce, que é importante, sim, claro, para todos os pacientes internados, mas nesse caso aí favorecendo, né, essa expansibilidade, esses sintomas desse paciente. Lembrando que é importante que a ventilação não invasiva não trata o derrame pleural. Derrame pleural como eu já mostrei para vocês, uma alteração, né, um aumento ali de líquido pleural de maneira patológica, mas que a ventilação não invasiva, ela vai tratar, ela vai atuar a nível alveolar. Então, a gente não vai ter nenhum tratamento aí da ventilação não invasiva no derrame pleural. Como eu falei para vocês, eu posso ter áreas menos ventiladas por um derrame que está diminuindo a expansibilidade, e em determinados lugares eu faço áreas de atelectasia, onde a ventilação não invasiva ela pode atuar melhorando a expansibilidade dessas áreas, mas a VNI não trata derrame pleural, tá? Então, não adianta a gente colocar com esse fim, com esse objetivo. Tudo bem? Então, mostrando aqui só aí, o dreno, né? No tórax, e o paciente segurando aqui o coletorzinho, ó, um dreno aí em selo d'água, tá? E então, pode caminhar, pode sentar fora, e a gente auxiliar também aí nesse processo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a DPOC, que eu acho que de tudo que eu vou falar hoje, a DPOC é onde a nossa atuação, assim, é extremamente importante, tá? Vocês já têm essa noção, mas vou reforçar sobre isso. Esse é um documento que é o GOLD, que é um documento internacional sobre o tratamento, os cuidados do paciente com doença pulmonar crônica. Então, vocês podem ver como é importante mundialmente, né? E é falado sobre essa condição, né? Que não é uma doença só. Então, é um documento que ele é atualizado anualmente, tá? Por esse grupo, né, de especialistas, e ele fala desde o tratamento, controle de sintomas, diagnóstico, ele leva todos os anos, eles fazem a atualização desse documento em relação a diagnóstico, em relação a tratamento, em relação à reabilitação também, tá? Então, é um documento bem importante que rege aí, a gente já tem até o GOLD de 2024 agora. A gente tem uma data aí que se fala sobre, né, que é o Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que é 16 de novembro, que é uma data de conscientização, né, principalmente sobre tabagismo, a gente vai falar mais à frente, né, que é aí a principal etiologia, mas para chamar a atenção, né, sobre esse tratamento da DPOC, que é um tratamento super importante. Qual é a definição, então, da DPOC? É uma doença crônica, caracterizada por uma obstrução irreversível e progressiva ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Então, isso é muito importante a gente sempre lembrar. Então, é uma obstrução que não tem reversão, tá? E ela é progressiva. Então, o paciente, ele, infelizmente, vai piorando essa obstrução ao longo dos anos, tá?
Quais são as etiologias? Existem algumas, mas a principal é o tabagismo, tá? Então, mais de 90% dos casos de DPOC vem do tabagismo. Antigamente, a gente tinha o tabagismo de uma maneira muito social e até remetendo a um pouco de luxo. Então, a gente tem muitos idosos DPOCs hoje em dia, né, que a gente pega para tratar, e a gente espera que aí no futuro a gente não tenha tantos, né? Apesar da gente já ter, vocês devem estar ouvindo falar aí sobre o cigarro eletrônico, que achavam que ele era inofensivo, e é um grande problema, já causando problemas atuais nos jovens, né? Não precisa nem assim, ele chegar a ficar idoso para começar a ter sintomas, né? Mas talvez a gente vá ver mais à frente também as consequências dessa utilização também desse cigarro eletrônico. Então, outra etiologia também bastante comum é a exposição ocupacional. Então, pessoas que trabalham em fábricas, pessoas que trabalham em lugares onde tenha partículas em que ele aspire aquela partícula ali todos os dias por muitas horas, eles podem ter, então, algum tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Ao longo do tempo, né? Então, por isso que é importante aí também a educação em relação a isso, para a utilização de equipamentos de proteção individual, para pacientes, para pessoas que trabalhem, né? Que tem essa exposição aí no trabalho. A expiração de gases tóxicos atmosféricos, industriais e domésticos. Então, a poluição no geral também pode levar a exposição muito grande, a graus assim, de poluição muito grande, pode levar também a DPOC. E a gente tem uma causa genética, que é essa deficiência de alfa-1 antitripsina, que ela está associada aí a um padrão de enfisema pulmonar, com predomínio mais em lobos inferiores, em jovens, tá? Além de também poder ocasionar uma doença hepática em quem nasce com essa deficiência de alfa-1 antitripsina, tá? Então, são jovens com padrão de enfisema pulmonar já, tá? Então, é uma doença ruim, né? Com prognóstico limitado, tá? Então, a DPOC é dividida em duas doenças, né? No enfisema pulmonar e na bronquite crônica. Então, a gente vai falar primeiro sobre enfisema pulmonar rapidamente, que é a dilatação anormal e permanente dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais e destruição de paredes alveolares. Então, a gente vai ver mais à frente uma foto que vai explicar isso de maneira melhor, mas eu tenho áreas alveolares e tem destruição das paredes desses alvéolos, formando, então, umas bolhas, né, uns padrões de bolhas, onde eu tenho esses alvéolos não funcionantes, tá? E tenho também aprisionamento aéreo nessas áreas. O diagnóstico de enfisema é feito através de estudo histológico e radiológico, tá? A bronquite, então, ela é caracterizada, diferentemente do enfisema, por uma hipersecretividade brônquica. Então, aquele paciente bastante secretivo, ele tem um paciente que tem uma tosse produtiva por pelo menos 3 meses ao ano, por mais de 2 anos seguidos. Então, é uma forma de diagnóstico da bronquite, tá? É aquele paciente com tosse produtiva por pelo menos 3 meses ao ano, por mais de 2 anos seguidos. Isso já acende aí uma luz para um diagnóstico de DPOC, um padrão de bronquite, tá? Então, a bronquite ela é uma inflamação dos brônquios, né, com edema, leucócitos, linfócitos e macrófagos na luz dos brônquios. Então, a gente vai olhar aqui na próxima foto, mostrando aí, já que a gente falou da bronquite, a gente pode ver aqui na primeira imagem um brônquio saudável, onde a gente vê a luz, né, do brônquio aí normal, tá? E um brônquio de um DPOC com padrão de bronquite, com uma inflamação, que o resultado é esse excesso de muco, tá? Essa secreção. Então, é um brônquio constantemente inflamado, tá? Como a gente falou que o principal causa é o tabagismo, é a depósito dessas partículas, né, do tabaco aqui nos brônquios, vai ficando ali e vai levando a essa inflamação aí crônica, tá? E o enfisema, na foto de baixo, a gente pode mostrar aí um alvéolo com uma membrana alveolar saudável, né? Todos bem definidos, bonitinhos, e ao lado são alvéolos que, então, tem essa
eles crescem, digamos assim, eles se distendem, tem essa perda dessa parede alveolar, tá? Eles perdem elasticidade e com isso eles perdem a capacidade de expulsão do ar e tendo, então, esse aprisionamento aéreo, mas de maneira patológica, né? Eu tenho perda de área de troca e tem um aprisionamento aéreo, por isso que a gente fala muito sobre os pacientes de DPOC serem hiperinsuflados, tá? Então, aqui mais uma foto sobre bronquítico, que é essa da setinha azul aí, que é um paciente, o cianótico pletórico. Essa foto é bem clássica de DPOC, com certeza vocês já viram em várias aulas, mas é um paciente, então, com excesso de secreção. Ele pode levar a remodelamento ali do brônquio, do alvéolo, com tecido fibrótico, por tanta inflamação ali crônica, tá? Então, tem esse estreitamento brônquio, infecções, são pacientes que têm infecções recorrentes, aquele DPOC tem várias exacerbações que a gente chama, né? Que ele reinfecta e aí muitas vezes tem a necessidade de internação hospitalar para tratamento. É um paciente que tem uma dispneia um pouco mais leve, não é que ele não tem, ele tem, mas ele tem uma dispneia um pouco mais leve quando comparado com um paciente enfisematoso, tá? O paciente enfisematoso, então, que é esse emagrecido, ele chama de soprador rosado. É um paciente que tem uma dispneia muito, muito constante, severa, ele está sempre com aquele padrão de soprar mesmo. Não sei se vocês já chegaram a ver esse perfil de paciente. Por conta dessa hiperinsuflação, desse aprisionamento aéreo, ele tem essa necessidade, né? Então, o paciente, então, com a presença dessas bolhas no parênquima, né? E as infecções são um pouco menos recorrentes, tá? Uma imagem aí de um raio-x de um DPOC com aumento do espaçamento das costelas, né? Bem característico isso aqui do DPOC, hiperinsuflado, hipertransparência, né? Bilateral, retificação das hemicúpulas diafragmáticas, como vocês podem ver, não tem a hemicúpula, né? Bem acentuada, ele é bem retificada, tá? Então, é um padrão aí bem típico do DPOC, esse raio-x. A hiperinsuflação pulmonar, esse aqui retirado da Gold 2024, tá? Do documento, tá? É um dos principais mecanismos de dispneia, tá? Então, o paciente, ele sente essa falta de ar, essa dispneia, por conta dessa hiperinsuflação dinâmica, que ela pode ser estática, que ela pode ser ao repouso. O paciente, em repouso, ele sente essa dispneia, ele tem essa hiperinsuflação, né, de forma parada. Ele tem também uma hiperinsuflação dinâmica, que é durante o exercício. Isso tem um valor prognóstico muito grande. O que significa isso? Significa que quanto pior o prognóstico desse doente, né? Os benefícios para a melhora dessa hiperinsuflação pode vir aí com a utilização do broncodilatador, tá? Então, a forma farmacológica de tratamento. Então, o broncodilatador auxilia na desinsuflação e também no nosso tratamento, no tratamento fisioterapêutico, né? Que é extrema importância para esses doentes que vão precisar até o final da vida, que a gente vai abordar agora. Só mostrando rapidinho uma gasometria aqui de um paciente com DPOC. Normalmente, o paciente DPOC já mais avançado é um paciente que tem uma gasometria que a gente diz toda compensada. Ele é um hipercápnico, né? Um paciente que tem um aumento do CO2 na gasometria, mas já com pH normal, tá? Por compensação, bicarbonato normalmente alto também. Então, é um paciente que ele tem uma insuficiência respiratória crônica, tá? Você olha a gasometria, ele parece que tem uma insuficiência respiratória, só que com pH compensado, a gente sabe que ele é um DPOC, uma insuficiência respiratória crônica. Agora, esse padrão, ele pode agudizar, né? Que são as exacerbações. Quando o paciente desse perfil, ele exacerba, ele agudiza, né? Ele tem, então, a alteração gasométrica normalmente de hipoxemia, então ele tem alteração de PaO2, uma PaO2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio, ele tem um aumento da PCO2 além do que ele já tem de base, e aí ele tem alteração de pH, né? Um pH abaixo de 7,35, 7,30, então seria aí um perfil gasométrico de um paciente crônico e crônico agudizado, tá? Sobre o diagnóstico, é necessária a prova de função pulmonar. Então, o último documento do Gold, né, de 2024, ele continua a propor
a presença do VF1 e do CVF, eu vou falar mais à frente agora o que é, pós-broncodilatador abaixo de 0,7 ou de 70% do predito, que no contexto clínico apropriado, ele estabelece, então, o diagnóstico de um paciente com DPOC. Então, através da prova de função pulmonar, não só o diagnóstico não é só feito através da prova de função, mas ele é um exame muito importante para a confirmação, tá? Mas é levar em consideração também essa questão de tosse produtiva, por 3 meses, por alguns quadros clínicos também, tá? Por história pregressa de tabagismo, mas a prova de função pulmonar é um exame importante até para estadiamento também, tá? Então, o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é visto através da espirometria, né, do exame, e a CVF, que é a capacidade vital forçada. Então, essa relação abaixo de 70%, aí que a gente leva ao diagnóstico de DPOC. E ele pode ser também dividido em leve, moderada, grave, diminuindo de 80% essa relação, ou de 50%. E aí seria aí um diagnóstico aí de uma estratificação, né? De leve, moderado a grave da doença, tá? Então, as principais causas de agudização da DPOC: infecções respiratórias, como a pneumonia, podem levar ao quadro de uma exacerbação da DPOC. Às vezes, são pacientes que têm uma insuficiência cardíaca associada também, e alguma alteração pode levar a essa agudização. Dentre outras várias questões, por exemplo, até a poluição, tá? Pacientes DPOCs que têm necessidade de algum tipo de cirurgia, às vezes no pós-operatório, ele pode ter exacerbação da doença. Então, são várias as causas para exacerbação, tá? Qual é o tratamento do DPOC? Tratamento normal, digamos assim, contínuo, porque o DPOC é um paciente que ele vai estar sempre em tratamento, sem exacerbação ou com exacerbação. Então, sem exacerbação, o tratamento medicamentoso, que também é uma orientação da GOLD deste ano, inclui broncodilatadores, né, corticoides inalatórios e alguns corticoides sistêmicos, mais normalmente utilizados mais na exacerbação, tá? Mas eles são manejados, esses pacientes, com medicações broncodilatadores, que são normalmente as bombinhas, que a gente chama, né? E corticoides inalatórios, que também são utilizados da mesma maneira. Então, aquele paciente que ele tem que fazer diariamente essa medicação para que se mantenha num estado, tenha alguma qualidade de vida, né? Até. E, muito importante, o nosso tratamento. Então, são pacientes que precisam de tratamento com um fisioterapeuta durante a sua vida toda, tá? E, assim, idealmente, algumas vezes na semana. Tem paciente que faz o tratamento fisioterapêutico de segunda a sexta, né? De domingo a domingo, depende do grau de DPOC, depende, né? Enfim, das necessidades, mas é possível fazer até o tratamento diariamente a nível ambulatorial, tá? E aí o céu é o limite, que eu digo, que as 1000 formas que a gente pode trabalhar com esse paciente DPOC, né? Lembrando que são pacientes muito compensados, não só de forma, né, lá que eu mostrei para vocês, gasométrica, mas compensados de maneira muscular. Então, são pacientes, às vezes, com uma hiperreatividade ali de musculatura acessória ventilatória. Então, são pacientes muito contraídos. Por quê? São pacientes que sentem dispneia, às vezes, todos os dias, né? Boa parte do dia. Depende do grau da DPOC, mas tem pacientes que chegam a esse ponto. Então, são pacientes que sentem falta de ar o dia inteiro. Eles são todos contraídos, musculatura acessória muito, muito hiperativada. Então, nosso trabalho entra desde alongamento dessa musculatura ventilatória, né? Para que a gente possa começar alguma outra forma de tratamento, até a reabilitação cardiopulmonar, né? E é isso que a gente vai passar agora aí do mais simples ao mais elevado, né? Vou passar aqui uma fotinha. Bom, essa foto aqui é só para mostrar que, assim, o paciente DPOC, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Ele não vai precisar só da gente, né?
O nosso trabalho é extremamente importante. Ele precisa do médico, do pneumologista, normalmente, que acompanha, do nosso trabalho, de um nutricionista, porque ele vai ter, às vezes, um déficit calórico muito importante, né? É o paciente que sente falta de ar para comer, é o paciente que é dispineico para se levantar e ir até a cozinha. Então, depende do grau, mas assim, é um paciente que chega a esse ponto e aí ele também precisa ter uma boa ingesta calórica, até para que a gente consiga fazer esse processo de reabilitação também, né? Então, ele precisa de nutricionista, ele precisa de fisioterapeuta, ele precisa de médico, ele precisa de psicólogo. São pacientes extremamente ansiosos e a psicologia entra também muito em conjunto para nos auxiliar também a esse paciente aceitar fazer, às vezes, um exercício. Às vezes a gente entra como psicólogo também, né? Muito na conversa. São pacientes, assim, a dispneia, né, leva a alterações, muita ansiedade, muito medo. Então, ele precisa realmente de uma equipe multidisciplinar ali muito importante. Até fonoaudiólogo, porque essa alteração ventilatória pode levar a alterações também de deglutição, tá? A incoordenação respiração-deglutição. Então, a fonoaudiologia também auxilia bastante nesse processo de reabilitação. Então, como eu falei para vocês, a gente entra com exercícios, desde os mais simples exercícios ali, né, de trabalho dessa musculatura acessória respiratória, que é toda muito compensada, então esse trabalho inicial, até uma prescrição de exercício individualizado, né, personalizado para esses pacientes. Então, são pacientes que a gente pega em casa, que a gente pega ambulatorialmente. O exercício, o treinamento de força é muito legal, muito importante, tá? E normalmente quando a gente começa a tratar um paciente que nunca se tratou, é um bom caminho para a gente começar a tratá-los. Por quê? O exercício aeróbico, que a gente vai falar também mais à frente, que ele é muito importante, mas são pacientes que chegam para a gente, às vezes, com um grau de dispneia e com medo de sentir a falta de ar muito grande. E aí, trabalhar já o aeróbico com eles no início já é um pouco difícil. Então, o treinamento de força, que é muito importante, é muitas vezes mais confortável para iniciar com esses doentes, né? Então, o treinamento de força ali com halter, né? E aí, existe uma gama de formas de tratar, né? Se eu estou no ambulatório, se eu tenho até numa academia, eu posso tratar de várias maneiras, posso treinar de várias maneiras esse paciente, né? Não vou entrar nos detalhes de como, mas eles são muito importantes e são mais confortáveis até para a gente começar um treinamento ali, né? Essa reabilitação desses doentes. Então, exercício de força associado à respiração, à conscientização da respiração, né? A fazer esse paciente entender que ele vai inspirar e expirar, em qual momento, em qual momento do exercício, para deixar confortável o exercício para ele, tá? Tudo tem que ser muito falado. São pacientes, às vezes, muito reativos por serem muito dispneicos. Então, o treinamento de força de musculatura de membros superiores, às vezes, ele é mais difícil, porque eu mexo muito com a caixa torácica do paciente. Então, ele precisa dessa coordenação da respiração durante a execução do treinamento de força para membro superior, tá? Então, é por isso que é importante também a gente orientá-los, tá? Então, treinamento de força é muito importante e talvez um bom caminho para iniciar no tratamento desses doentes. A reabilitação cardiopulmonar no geral, mas assim, o treinamento aeróbico, né, com cicloergômetros, com bicicleta ergométrica e até esteira são extremamente importantes e devem ser feitos até um programa que tenha tanto treinamento de força quanto treinamento aeróbico, né? E aí, qual utilizar? Depende do lugar que você está, do que você tem disponível, né? Por exemplo, em casa com doente DPOC, a gente pode ter aquele cicloergômetro portátil, que é bom para a gente começar, ou às vezes o paciente tem até uma bicicleta ergométrica, né? Dentro do hospital, o que eu posso utilizar? A gente tem muitos ciclos ergômetros e tem até outros ciclos um pouquinho mais avançados, que eu vou mostrar numa foto mais à frente, que também é muito possível de utilizar. Esses pacientes, como eu falei para vocês, eles podem
sentir um pouco de medo e sentir realmente dispneia durante esse exercício, tá? Aeróbico. E aí, uma forma da gente trabalhar esses doentes não só a gente pode fazer com oxigenoterapia associada, quando é um paciente que eu posso fazer isso, né? Que é um DPOC, normalmente para DPOC que já utiliza hipoxêmico, mas se ele não é muito retentor, enfim. Eu posso utilizar a oxigenoterapia, mas eu posso também utilizar, que tem ótimos resultados, a ventilação não invasiva, né? Então, são pacientes que podem fazer o exercício aeróbico associado à ventilação não invasiva, né? Seja no BiPAP portátil, em casa, no ambulatório, ou dentro do hospital, ou no ventilador mecânico, até na terapia intensiva. Então, por quê? A ventilação não invasiva, ela vai melhorar a tolerância desses pacientes ao exercício, e eu consigo né, fazer com que ele faça por mais tempo, né, esse exercício, eu consigo ir melhorando essa capacidade cardiopulmonar desse doente, até um ponto que eu posso começar a fazer o exercício aeróbico sem ventilação não invasiva. O objetivo pode ser esse, né? Eu começar utilizando a ventilação não invasiva, esse paciente sendo cada vez mais treinado, né, tendo uma melhora da sua capacidade cardiopulmonar, eu posso retirar até a ventilação não invasiva mais à frente. Mas são ótimas formas de tratamento aí do DPOC. Uma outra forma também da nossa atuação é pelo treinamento muscular respiratório, né? Eu vi que vocês já tiveram uma aula só sobre o treinamento muscular respiratório, então vocês já devem ter ouvido bastante, mas a gente tem alguns dispositivos de treinamento. O principal é esse, que é, né, o treinamento pelo Power Brief, mas a gente tem várias formas e ele pode ser um treinamento inicialmente utilizado por um paciente até de maneira estática, digamos assim, ele fazendo só o treinamento muscular respiratório, porque ele pode não conseguir fazer isso associado a um exercício, né? Então, eu trabalho toda a musculatura respiratória, acessória, que vai me auxiliar muito em tudo para esse paciente, tanto na capacidade cardiopulmonar, depois a tolerância ao exercício, quanto em questões do dia a dia, quanto nas exacerbações da própria doença, né? A capacidade de tossir, a capacidade de tolerar melhor uma exacerbação da doença. Então, o treinamento muscular respiratório, ele entra muito bem também para esses doentes. Pode ser que eu tenha dificuldade de iniciar no primeiro momento? Sim. Então, é isso. Eu consigo usar com graduações menores, com uma carga mais baixa, e aos pouquinhos evoluindo. Tem pacientes DPO6 que eu particularmente atendo e que eu consigo até utilizar associado a outros exercícios, tá? Treinamento sentar e levantar, associado ao treinamento muscular respiratório. Então, enfim, há uma gama de possibilidades, mas é uma ótima forma de tratamento também desses pacientes. Nossa abordagem pode ser utilizando eles também, tá? Ok. E o paciente, isso tudo que eu falei para vocês, é um paciente DPOC que não está exacerbado, que eu consigo trabalhar em todos esses níveis, né? E o paciente que exacerba, né? O paciente que agudiza e que precisa de atendimento lá no hospital, né? Que precisa de um CTI. Qual é o nosso tratamento, né? Como a gente age? A gente age, não é muito diferente disso tudo que eu mostrei para vocês. A diferença na verdade, na dosimetria e na capacidade do paciente em tolerar alguns exercícios, enfim. Ele pode precisar de oxigenoterapia, ele pode precisar da ventilação não invasiva, e aí a ventilação não invasiva, no momento de insuficiência respiratória crônica agudizada, ela tem ótima resposta nesses pacientes do DPOC, e sim, grau de evidência A para esse perfil de paciente, tá? Diminuindo essa hiperinsuflação dinâmica, melhorando, dando um repouso para essa musculatura ventilatória que vai estar hiperativada aí no momento de exacerbação. Então, a VNI é um tratamento de escolha, e aí a VNI passa por nós, né, normalmente dentro do hospital, e sim de escolha, tá, para esse paciente, utilizando pressões adequadas, uma PIP adequada. Então, os pacientes DPOC, eles respondem muito bem à ventilação não invasiva. São pacientes que, né, hipercápnicos, lá como eu mostrei para vocês, além do que eles já são, e que a ventilação não invasiva com 2 níveis de pressão pode lavar um pouco mais esse CO2 e o paciente ter melhor resposta ainda.
mas tem momentos também que o paciente chega a um ponto de gravidade que pode ser que precise de ventilação mecânica invasiva, e a nossa atuação, como eu já mostrei anteriormente, é a de gerenciamento também dessa ventilação, tá bem? Falando, a gente está quase terminando, já tem 1h15, né? Mas a gente está quase chegando ao fim. Falando um pouquinho, então, terminei a DPOC, falando um pouquinho, então, agora sobre a asma, né? A asma, ela não entra na definição de DPOC, né? Ela é uma doença obstrutiva, porém, uma condição de obstrução respiratória reversível, né? Por isso que ela não entra na definição de DPOC, tá? Então, a asma, ela é, então, essa condição marcada por uma inflamação reversível, intermitente, e ela pode ser resolvida espontaneamente ou por tratamento. Normalmente, tem necessidade do tratamento, que a gente vai falar qual é. É uma inflamação, então, das vias aéreas respiratórias por uma hiperreatividade brônquica a uma variedade de estímulos, né? Então, são estímulos que levam, então, essa hiperreatividade brônquica, levando, então, essa obstrução momentânea, naquele momento da crise, né? Da crise asmática, mas que ela é reversível. Esse GINA 2024 é um documento internacional também que rege o tratamento da asma, tá? E ele é também, como o GOLD é para o DPOC, ele é também atualizado anualmente, tá? A etiologia, então, normalmente são pessoas podem ser geneticamente suscetíveis, então, alérgenos, infecções respiratórias, como uma pneumonia, como qualquer infecção respiratória alta, uma sinusite, né, entrada de um vírus, exposições ocupacionais e ambientais que podem desencadear essa resposta aí, essa hiperreatividade, tá? Além disso, alguns pacientes têm esse desencadeamento dessa hiperreatividade pelo exercício físico, inalação de ar seco e frio, inalação de fumaça de cigarros. Alguns pacientes que têm alterações emocionais importantes também podem levar a esse padrão de hiperreatividade que a gente fala que gera o broncoespasmo, né? Então, o broncoespasmo, que é o espasmo do brônquio, que a gente consegue ver aqui até nessa imagem, que é a imagem do Egan também. A gente vê, então, um brônquio normal, aí uma luz brônquia normal, então a gente tem uma espessura de parede aí normal na primeira imagem, com volume de musculatura lisa e pico de fluxo expiratório com pouca variação ali em cima no primeiro gráfico, tá? Ao lado, a gente consegue ver, então, o brônquio de um indivíduo no momento de uma crise de asma, né? Falando assim, mais de uma maneira mais simples, mas dessa crise, dessa hiperreatividade. Então, a gente tem um brônquio com uma maior obstrução, a luz diminuída, né? A gente tem um aumento da espessura da parede, um aumento aí do volume da musculatura lisa, tá? Então, a gente tem também, às vezes, preenchimento por um pouco de muco inflamatório, mas não muito, né? Mas assim, a gente tem mais o estreitamento do brônquio por uma questão inflamatória. E aí esse estreitamento gera uma obstrução à passagem do ar, né? Que leva, né, na ausculta pulmonar desse paciente aquele sibilo, né? Sibilo expiratório, né? A saída do ar fica dificultada e gera, então, aquele sibilo expiratório, tá? Aqui no gráfico aqui de cima, que mostra o pico de fluxo expiratório com uma variação muito grande, mas é um pico de fluxo expiratório aí reduzido pela dificuldade de saída, né, desse ar aí na fase expiratória, tá? Então, as manifestações clínicas, a gente vê, né, aquele paciente que sibila, que às vezes a gente não precisa nem auscultar, a gente consegue ouvir de longe ele sibilando. É um relato de falta de ar, né, um paciente dispneico, uma sensação de opressão no tórax. Muitas vezes o paciente tem tosse, não é uma tosse produtiva, pode ser uma tosse seca. E eu botei uma observação, né, que fala que a ausência de sibilos não exclui o diagnóstico. Em alguns casos, a tosse seca persistente pode ser a única manifestação clínica da asma, tá? Então, às vezes, o paciente tem uma tosse, parece uma tosse irritativa e essa hiperreatividade, essa obstrução, né, que é reversível, mas é esse caso de hiperreatividade brônquica, tá? O diagnóstico
Só lembrando que isso tudo vem desse documento que eu mostrei para vocês, que é esse GINA, tá? Então, que é o documento mais atualizado sobre asma. O diagnóstico requer a demonstração da reversão dessa obstrução do fluxo na prova de função pulmonar. Então, a prova de função pulmonar, que é feita sem e com bronquidilatador, após a administração do bronquidilatador, o paciente deve ter uma melhora do volume expiratório forçado de pelo menos 2% e 200 ml após a administração desse bronquidilatador. Então, isso diferencia de um diagnóstico de DPOC, né? É considerado, então, que o paciente tem uma reversibilidade dessa obstrução, tá? A radiografia de tórax, ela não tem alterações fora da crise, então pode ter um pouco hiperinsuflada no momento de crise, mas ela não tem nenhuma outra alteração, tá? E, além disso, também o diagnóstico é feito através de histórico de sintomas, certo? O tratamento é basicamente medicamentoso, então existem estágios da asma de 1 a 4, e esses pacientes, eles utilizam, a indicação é de uso de corticoides inalatório, mais o formoterol, e pode ter também uso de um LAMA, que é um corticoide de longa duração. Todos são por bombinhas, né? São todos inalatórios, tá? Tem pacientes que fazem um tratamento contínuo, mesmo não sendo obstrutivos irreversíveis, né, crônicos, eles evitam essa agudização, né? Eles evitam, o tratamento é feito para evitar a crise, tá? Então, por isso que é a utilização de uma medicação contínua. E existem também as medicações para resgate, que a gente fala, né? Que é aquele no momento da crise, onde o paciente precisa fazer medicações de resposta mais rápida, tá? E como é que a gente atua, né, nesse perfil de paciente? Os pacientes asmáticos, eles são parecidos com o paciente de DPOC, digamos assim, no momento da crise, né, por terem essa hiperinsuflação dinâmica. Até esse próprio documento desse GINA de 2024, ele vem falando sobre a importância do tratamento, né, de reabilitação cardiopulmonar também para esses pacientes, porque são pacientes que muitas vezes têm muitas crises, né, ao longo de um ano, enfim, ou ao longo do tempo, eles têm várias crises, então são pacientes que eles acabam sendo descondicionados também, tá? Então, o nosso tratamento vem no objetivo de condicionamento cardiopulmonar também desses doentes, tá? Da mesma maneira que eu mostrei para vocês lá no DPOC, sendo que, como fora da crise eles não têm obstrução, eu consigo talvez evoluir de uma maneira mais rápida, eu consigo fazer exercícios mais complexos um pouco, porque eu tenho esse perfil diferente do paciente fora da crise, tá? Então, o objetivo é a redução da hiperinsuflação dinâmica também, mas principalmente do condicionamento cardiopulmonar, tá? Além disso, a gente tem um papel muito importante de educação desses pacientes com asma. DPOC também, tá? Que são doentes crônicos, mas assim, esse paciente com asma, às vezes jovens, né, com asma, a gente precisa ter um papel também ali de educação desse paciente, né? Como? Explicando para ele o que acontece no momento da crise, explicando para ele, né, a gente entendendo o que leva à crise de asma nesse paciente, a gente pode explicar como evitar a exposição do que faz, né, do que é a etiologia da asma desse doente. A gente pode ensinar a como utilizar de maneira correta o broncodilatador, né, o nebulizador. Então, a gente tem um papel de educação também muito importante, tá? São pacientes que, às vezes, no momento da crise, não conseguem fazer o broncodilatador diretamente na boca, né, a bombinha, e aí precisam de um espaçador, e aí a gente indica como utilizar esse espaçador para ser melhor aproveitado o broncodilatador, enfim. A educação do paciente sobre a doença é muito importante para que a gente faça também, tá? Então, mostrando aí a utilização, né, desses dispositivos, tá? Quando o paciente interna no hospital, ele interna normalmente com uma necessidade de resgate medicamentoso, tá? E aí ele vai fazer ciclos de medicações inalatórias,
tá? Ele vai fazer, muitas vezes, uma medicação venosa, que pode ser um corticoide venoso. Então, é um paciente que vai ter que tem um resgate medicamentoso ali. Para ele chegar a internar no CT, ele teve uma crise muito importante, de difícil reversibilidade a nível ambulatorial, né? Então, o primeiro tratamento é medicamentoso, de fato. E aí, como nós entramos, né? A ventilação não invasiva não é padrão ouro para tratamento desses doentes, tá? Ele tem uma hiperinsuflação, uma obstrução ali momentânea, né? Mas, às vezes, é uma alteração, uma hiperinsuflação tão importante, uma dispneia tão intensa, em que ainda o paciente não teve uma resposta rápida ainda às medicações, e aí a gente pode auxiliar entrando com técnicas de aumento de tempo expiratório, de freno labial, para exercícios respiratórios em que eu diminuo essa hiperinsuflação, diminuindo essa sensação de dispneia do paciente. Então, eu posso abordar desta forma a beira-leito, tá? E eu posso até utilizar a ventilação não invasiva, mas com muito critério, com muito cuidado, né? Porque eu não posso piorar essa hiperinsuflação desse doente. Então, eu posso utilizar a ventilação não invasiva associada aos broncodilatadores, que a gente às vezes tem a aerocâmara, né, nos circuitos do ventilador. Então, eu posso fazer, né, não eu, lembrando que o fisioterapeuta não faz nenhum tipo de droga, de medicamento, né, mas eu posso colocar o dispositivo para que a enfermagem faça a droga, né, a broncodilatadora, durante a ventilação não invasiva, mas lembrando de utilizar pressões mais baixas, então evitando a hiperinsuflação. São casos extremos, né, de fadiga da musculatura ventilatória, em que eu vou precisar utilizar uma ventilação não invasiva para esse tratamento também. Tudo bem? Bom, aqui só finalizando, a gente falei bastante, 1h30. Mostrando só dentro do hospital aí o nosso tratamento. Então, infelizmente, a segunda foto ficou aqui deitadinha quando eu botei aqui para essa plataforma, mas dá para a gente ter uma noção. Então, os pacientes utilizando a ventilação não invasiva sentadinhos na poltrona. Então, paciente com doença pulmonar, essa aqui é uma DPOC, o do outro também, né? São pacientes conhecidos por nós no hospital que internaram. Então, utilizaram a ventilação não invasiva para tratamento da exacerbação da DPOC, aqui nesse caso, né, associada à saída do leito, já auxilia muito a essa expansibilidade, né, essa mudança ali, até das áreas, né, de ventilação, favorecendo mais a ventilação anteroposterior, enfim. Então, é só da gente tirar esse paciente do leito e associar aí, no caso, né, uma terapia de pressão positiva, a gente tem ganhos importantes para esse perfil de paciente. Como eu falei para vocês, que a gente pode fazer o uso do treinamento aeróbico, né, num paciente até que está dentro da terapia intensiva. Então, esse outro doente também é um DPOC, da primeira foto. Eu não sei, a foto ficou um pouquinho também assim desconfigurada, mas acho que vocês conseguem ter noção que ele está fazendo um tipo de cicloergometria, que é um cicloergômetro que se adapta todo dentro do leito, que se chama Motomed, né? E ele ele pode fazer associado à ventilação não invasiva, tá? Também para melhorar essa capacidade dele ao exercício, né? Tolerar melhor o exercício. Então, é uma forma, um paciente que ficou grave, muito grave, né? Com uma doença pulmonar crônica, mas que a reabilitação está sendo feita lá toda novamente, né, desde a terapia intensiva, devagar, mas possível de fazer esse treinamento individualizado, né, treinamento aeróbico. Aqui a gente tem ao lado, essa paciente, ela teve COVID, mas ela era uma DPOC, e tinham várias questões, muito difícil a ventilação, a COVID, né, vocês também já ouviram muito falar, bastante, provavelmente, né, de todas as alterações. Então, era uma DPOC com COVID, então foi difícil a ventilação dessa doente. Nesse caso aqui, ela estava entubada e a gente sentou, né, com um dispositivo ela beira-leito, também favorecendo troca, expansibilidade pulmonar, e ela teve uma melhora muito grande depois que a gente começou a sentá-la, tá? Lembrando só que, assim, tem pacientes que eu botei uma tarjazinha porque questão de preservação, outros que a gente tem a liberação para uso da imagem, né? Então, por isso que eu estou utilizando aqui, tá? Aqui a gente tem um paciente
aqui uma pneumonia crônica, como eu mostrei para vocês, por tuberculose. Então, ele ficou grave, era um tratamento, já vinha em tratamento ambulatorial, depois ficou muito grave, e a gente fazendo essa reabilitação dentro da terapia intensiva com um dispositivo auxiliando ele a caminhar, mas ele chegou a ser tracostomizado. Vocês podem ver que tem um ventilador mecânico sendo aqui utilizado junto, um ventilador de transporte, né, que a gente pode transportar. Então, paciente andando, tracostomizado no ventilador de transporte e melhorando o seu condicionamento cardiopulmonar, ganho de força. Então, o tratamento dele também foi nesse caminho, tá? Essa paciente ao lado a fonoaudióloga tá começando a dar, né, comida aqui na boca, é uma paciente DPOC com um padrão de enfisema, bem emagrecida, muito ansiosa, em que a gente retirava ela do ambiente do CTI para que a gente conseguisse fazer um exercício com ela num ambiente, né, aberto, e isso ajudava muito. Então, lembrando dessa questão multidisciplinar, do cuidado multidisciplinar, então, da questão psicológica, né, também, a paciente ficava muito melhor quando a gente levava para um outro, tinha a possibilidade de levar para um outro ambiente. Então, todo mundo trabalhando ali com ela, num ambiente diferente, né, ali visando a reabilitação dela, né, uma DPOC exacerbada. E outros pacientes aqui também foram todos que tiveram algum tipo de doença pulmonar. Essa segunda paciente, uma paciente jovem que teve uma pneumonia comunitária, mas ficou gravíssima, fez uma sepse pulmonar, e a gente também tirou ela um pouquinho, e fazendo exercícios respiratórios ao ar livre com ela, tá? Aqui era uma forma de utilização do ciclo ergômetro, também numa paciente DPOC, mas ficou ruim essa foto, ficou viradinha. É isso, pessoal. Acho que o objetivo era mostrar um pouquinho de que maneira a gente consegue trabalhar em todas essas doenças, né, respiratórias, mas ainda tem muita coisa para ser falado, mas não dá para falar tudo numa aula só, tá? Obrigada. Muito obrigado pela aula, doutora Ana. Sempre bom ter gente mais experiente compartilhando do conhecimento com a gente, né? Queria te perguntar se você está disposta a perguntas, se houverem, no caso. Claro. Deixa eu perguntar aqui, não. Gente, tá aberto para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou fazer uma minha, dar um tempinho para o pessoal perguntar. Caso não haja, a gente vai encerrar. Tá bem. No caso do paciente com DPLC e VNI, o paciente, no caso, exemplo, já usa oxigenoterapia. A gente tem uma proposta de usar VNI porque já tem a tendência a aumentar a frequência cardíaca bastante ou de saturar bastante. Uhum. Como é que a gente contorna uma situação em que ele não se adapta a VNI? Por ansiedade, que você está dizendo, assim, por claustrofobia, por ele não se adaptar à interface? Exato. Isso é um desafio, porque, como eu te falei, os DPOCs são muito ansiosos normalmente. Às vezes essa sensação de claustrofobia ali acaba atrapalhando bastante. Mas eu acho que existem algumas formas para a gente lidar com isso. Primeiro, não sei se você está perguntando de um paciente domiciliar ou não, mas a gente tem interfaces ambulatorial. Isso. A gente tem interfaces diferentes para adaptação da VNI, a gente pode pensar nisso, né? Eu consigo botar uma máscara que seja menor, que não pegue o rosto todo, eu consigo botar, né, que pegue só nariz e boca, uma interface só nasal, quando é um paciente que colabora, né? Então, assim, a explicação para o paciente de aquilo ali é importante, o quanto você inicia de pressão também na terapia, para que ele não se sinta, né, sufocado. Tem questões assim específicas, por exemplo, colocar ligado a ventilação é melhor do que colocar a máscara desligada no rosto do paciente, ele ficar naquele momento até que você ligue o aparelho. Então, são detalhes ali no DPOC que faz muita diferença, que a gente pode ajustar, assim. Eu acho que são pacientes que a gente tem que ter muita explicação, muita conversa. A escolha da melhor interface, cada um vai... Você podendo ter mais de um tipo de interface, ou pelo menos duas, você dê opções para ele, mostrando que, olha, eu tenho essa, mas eu tenho essa aqui também, que é um pouco menor, talvez o senhor se adapte melhor, né? A colocação da interface já ligada no rosto auxilia bastante também a tolerar melhor a terapia.
Não iniciar com pressões muito altas também. E aí, depois que ele se adaptou, você aumenta um pouquinho até o ponto que você pretende chegar, né, dependendo do seu objetivo. Então, assim, existem essas formas. Quando o paciente está na terapia intensiva e precisa, por um caso de insuficiência respiratória de fato, pode até associar algum tipo de sedação leve, que não tenha inibição de centro respiratório, algumas medicações que auxiliam ao paciente a deixar o paciente um pouquinho mais tranquilo e que ele consiga tolerar melhor a terapia de ventilação não invasiva. Entendi. Então, Perfeito. não sei se responde a sua pergunta, é isso? Respondeu sim. Muito bem. Muito obrigado. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta mais, eu agradeço a participação da doutora Ana. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter participado dessa palestra hoje. Tudo bem? Tá ótimo, obrigada. Então, parabéns para vocês mais uma vez, pela organização. Obrigada aí pela oportunidade de falar para vocês. Agradecemos muito também. Então, vamos encerrar a palestra por hoje. E muito obrigado a todos e a você também, doutora Ana. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.